Boa tarde para todos. Que a paz de Deus nos envolva já agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Viemos da cidade de Limoeiro, onde atendemos os pacientes e nós estamos já com pouco espaço em Limoeiro, né? Graças a Deus, a procura em Limoeiro é muito grande, né? Principalmente para tratamento com crianças com autismo, que nós temos também esse tipo de tratamento que ajuda muito na recuperação dessas crianças e também ajuda muito o estado psicológico das mães, porque não é fácil, né? Essas mulheres são verdadeiras guerreiras, são missionárias mesmo, né? De Deus, designada por Ele para cuidar dessas crianças e às vezes sem apoio nenhum, né? Não existe às vezes apoio. Às vezes o marido abandonou e pouco recurso, mas elas não desistem realmente dos filhos delas. Algumas são agredidas, mas preferem se machucar do que machucar a criança, né? Então não é fácil essa condição. E se tivesse mais recursos para ajudar essas crianças, escola especializada mesmo, e não colocar uma criança dessa numa escola pública, né? Porque isso não vai resolver o problema dessa criança. Então, tem que ter uma escola especializada em autismo mesmo, para a recuperação ser uma recuperação perfeita. Uma criança no meio de 30 crianças, com vários tipos de comportamento, gritos, empurrões, ela não melhora, ela piora. Que a gente sabe que existe ali sensibilidade auditiva. Essa sensibilidade auditiva tem que ter o maior silêncio. Geralmente na sala onde eu trabalho, eu deixo ele entrar sozinho com a mãe. Eu não deixo ninguém por perto, já para ele sentir a vontade. Então, são os tratamentos que exigem muita paciência, né? Ainda tem o setor de psicopedagogia no Maria Cláudia, que atende de graça essas crianças. E também tem o setor de fonoaudiologia, né, que atende também de graça aos sábados essas crianças. E em cima disso, nós também não cobramos nada de ninguém, viu, pessoal? Nós temos no Maria Cláudia diversos médicos, mas todos os médicos são voluntários. Ninguém recebe por nada. A partir do momento que se oferecer a ser voluntário, então, se mandar para o consultório deles, eles já sabem que não vai cobrar nada. Porque aquilo que eles acertam comigo é aquilo que eles vão ter que cumprir. Porque se de repente ele é meu voluntário, um paciente meu foi para lá, e ele falou em dinheiro, eu não mando mais, nem quero mais. Porque aquilo que a gente combina é aquilo que a gente tem que fazer, né? Mas graças a Deus eles ajudam muito, né? Você pegar um paciente de uma religião, levar para o seu consultório, gastar seu material e não cobrar nada, esse médico está evoluindo. Entendeu? E como ele está evoluindo. Então, ele realmente está cumprindo com o dever de médico, porque o dinheiro ele não constrói felicidade. Entendeu? O que constrói felicidade é você preencher o seu vazio interior. Esse sim. Porque tem rico se matando e pobre se matando. O dinheiro não resolveu nem de um lado nem do outro. Não é? Aí é o estado de consciência de cada um. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar com o tema O Direito do Homem e da Mulher no Livro dos Espíritos, né? Pai de infinita bondade, pedimos a Ti, Senhor, e a Maria Santíssima, que o Seu bálsamo suavizante caia sobre todos nós, nos dando a paz essencial, Senhor, para que essa paz penetre em nossos corações, hoje, agora e sempre, muita paz para todos. Vamos fazer a primeira pergunta aqui, a 817, para nós entendermos melhor o objetivo dessa palestra. E o objetivo dessa palestra não é discriminar ninguém, é esclarecer. Sabe por quê? Quem está do lado de cá tem uma visão completamente diferente da de vocês que estão aí, certo? O Maria Cláudia Martins agora entrou num novo sistema de transcomunicação, né?
Na transcomunicação, a gente se aproxima da médium que tem mediunidade de efeito físico para eletroeletrônico, e ela conseguiu gravar minha voz. Por que eu fiz isso? Para mostrar a vocês que a morte não existe, que a vida é uma continuidade, né? E, claro, entendeu? Essa médium conseguiu fazer isso, gravou minha voz e mandou para seu Vandir. No final da palestra, eu vou pedir que tragam o celular dele para mostrar a vocês por que a gente se preocupa tanto com vocês. Porque corpos se destroem. Entra no estado de decomposição. Mas as obras de Deus é eterna. Deus não vai fazer seu Paulo para destruir depois. Vai? Não vai. A obra dele é eterna, o universo é eterno. A mesma coisa são os espíritos. E quando me aproximei dela, eu deixei uma frase lá dizendo assim: a morte não existe. Deixei isso bem claro. Por que eu fiz isso? Uma, para dar prova que eu existo. Que o médium não criou um personagem na cabeça dele. Eu existo. Eu estou aqui. Certo? Porque eu queria que todos os médios do Brasil tivessem a coragem que seu Vandir tem. Porque ele disse, pode gravar. Diga ela que pode gravar. E quando voltou para ir a gravação, está lá a minha voz, não na voz dele, né? Uma voz feminina. Não uma voz misturada um pouquinho com masculino, não. Mas está lá. O que eu quero dizer para vocês, porque não adianta você dizer que tem um mentor sem provar. Você tem que provar que tem esse mentor. E a transcomunicação agora, nos hospitais espirituais do Nordeste, está provando que eu existo. Pode provar que a doutora Patrícia existe. Pode provar que um parente de vocês está internado na enfermaria. E esse parente que está lá internado, ele vai dizer, eu estou aqui na enfermaria. Diga a minha esposa que fique bem, eu estou bem. Você vai ouvir a voz do seu parente. E ali não é nenhuma montagem. Então, por isso que a transcomunicação, ela traz uma realidade agora do mundo espiritual. Então, o que eu quero dizer para vocês, que tudo aquilo que a gente fala, não é discriminando ninguém, é dizendo a vocês, abre o olho que a vida aqui é diferente. Isso aqui tudo é uma passagem, né? Você vai envelhecer, vai morrer, mas você vai continuar vivendo aqui do outro lado. E aí está a grande surpresa do ateu, né? Da pessoa que perseguiu a outra, que pensava que a morte ia acabar com toda essa perseguição e não aconteceu. Dos homicídios cometidos, que muitas vezes uma pessoa mata 3, 4, 5 e acha que acabou com aquela pessoa, não acabou com ninguém. E quando chega aqui do outro lado, se depara com as pessoas que foram assassinadas. A situação fica difícil. Entendeu? Então, para a gente entender melhor o assunto da tarde de hoje. Pergunta 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Corretamente. Quando nós vamos fazer essa avaliação do homem sobre a mulher, nós iremos entrar no assunto dos países islâmicos, que a situação da mulher é bastante complicada. Primeiro, tem alguns países islâmicos que a pedofilia ela é liberada. E isso eu acho um absurdo nos dias atuais de hoje. Um homem de 20 anos de idade casar com uma menina de 8, isso é meio complicado. Está entendendo? E essas mães sendo obrigadas a assistir essas cenas, sem poder fazer nada, esses espíritos vão responder por isso. Quando a gente vai estudar da época de Moisés para cá, o sofrimento que as mulheres enfrentaram é impressionante. Na época de Moisés, o divórcio foi criado por ele, por causa dos maus tratos que os homens faziam às mulheres naquela época. E os homens, simplesmente, quando suas mulheres ficavam idosas, eles arrumavam outra e dizia que aquela mulher cometeu adultério. E aquela mulher apedrejada em praça pública. Ele queria se livrar dela, porque ele já estava com outra. Quando a gente vai estudar poligamia também em alguns países,
né, que é o homem que tem diversas mulheres, né, nós observamos que ele pode, mas ela não pode, de jeito nenhum. Ele é liberado para fazer o que quiser. Mas em alguns países islâmicos, se ela fizer isso, ela é morta, ela é enforcada. Ela não pode fazer isso de nenhuma forma. Não que eu esteja incentivando que ela faça. Mas a lei de Deus, ela já proíbe a poligamia. Já coloca a poligamia como uma questão imoral. E, no entanto, esses países liberam e colocam várias restrições sobre as mulheres. Nos países islâmicos, para a gente entender melhor essa situação, as meninas são proibidas de estudar, viu? Algumas podem ir até certo grau, até aprender a ler, mas a partir dali não. Como é que uma sociedade dessa se constrói só com o masculino? Não, é impossível uma sociedade dessa dar certo. Porque vai chegar um momento que essas mulheres vão provocar uma revolução. Porque perdidas já estão, né? Nunca vai chegar a uma faculdade, nunca vai ganhar o próprio dinheiro, vai ficar dependendo daquele marido para o resto da vida, e são criadas justamente para ser serviçais dos seus maridos nesses países. Olha, quando vamos observar o aspecto do vestuário dessas mulheres, é interessante. Os homens podem mostrar até o cabelo, né? Mas elas nem o cabelo podem mostrar. Porque se mostrar o cabelo, é uma agressão social, vai ser punida. E muitas vezes, algumas brasileiras que vão para esses países, elas têm que usar o véu, né? Não podem entrar em determinados locais sem o véu. É interessante. E quando a gente diz nos hospitais, olha, não pode entrar de short não, não pode entrar de camiseta não, doutora Cristina é cheia de besteira. Mas quando chega lá, bota um véu calada. Dá para entender? Não dá para entender não, o ser humano. Porque eu estou pedindo para fazer isso, porque aqui tem muitos espíritos doentes, necessitados, que a gente tem que respeitar as perturbações dele. E existem perturbações nesses espíritos que são sexuais. E você não pode vir exposta para um tratamento espiritual de forma nenhuma, por causa deles que acabou de chegar agora. Mas, no entanto, quando vão para um país, Arábia Saudita, por exemplo, e outros, já desce do avião com véu. Olha aí. Quer dizer, as pessoas só entendem a força, elas não entendem a educação. Nós teríamos que entender a educação e não a força, porque a força não vai funcionar. E a partir daí, o que a gente entende por esses países é que essas mulheres sofrem agressão de maridos, mas são proibidas de denunciar. Veja que sofrimento. Vocês reencarnaram no Brasil, dê valor a isso. Vocês estão num país livre, dê valor a isso. Porque essas mulheres, elas não têm nenhum direito. São agredidas, maltratadas, humilhadas e têm que ficar caladas. Porque a lei não permite que essas mulheres, elas venham de nenhuma forma a ter nenhum direito. Só que no Livro dos Espíritos, naquela época, Allan Kardec perguntou aos espíritos. A inteligência desse homem é sensacional. Porque em 1858 era a mesma coisa, viu? A mulher não tinha direito nenhum. Mas Kardec queria saber justamente o que era que a justiça divina achava. Ele queria perguntar aos espíritos se isso estava certo. E os espíritos colocaram aqui que os direitos são iguais. Olha aí. Para os espíritos colocar que os direitos são iguais, ele não estava seguindo regra social nenhuma. O espírito de verdade estava dizendo o que era verdade. Estava colocando a realidade do mundo espiritual. Que a mulher tem que ser respeitada, como o homem também tinha que ser respeitado. Eu acredito que naquela época, 1958, né, quando foi publicado o livro, muitas mulheres se sentiram aliviadas. De dizer assim, lá no mundo espiritual eu vou ser livre. Aqui eu estou sendo escrava. Só que quando nós vamos observar algumas questões relacionadas também, né, a países islâmicos, que estão se aproximando muito da Europa,
é uma preocupação muito grande. Sabe por quê? Algumas mulheres ativistas resolveram lançar campanhas a favor do aborto. Olha, veja só. É muito fácil falar de aborto porque você já nasceu, né? Você já nasceu? É muito fácil você falar de aborto. Só que essa palavra aborto, para muitos que vão nascer, pessoal, é um terror. Esses espíritos se preocupam muito porque a dor de um aborto é como se um trem estivesse passando por cima de você. Não é fácil. E essas mulheres, né, da Europa começaram a levantar essa bandeira, principalmente as francesas, que elas deveriam se preocupar com o que eu vou dizer agora, viu? As francesas. E, de repente, assinaram o aborto na França, né? E olha, em qualquer estado gestacional, que é um absurdo, que já é um crime você matar uma criança que está lá no estado de fecundação. Imagina uma criança com 6 meses, 7 meses. É um crime gravíssimo. E as francesas comemoraram. Mas essa comemoração, eu fosse elas, pensaria no futuro. Porque a França está repleta de países muçulmanos, infiltrado dentro delas. Só que quando a gente vai para a estatística de nascimento na França, o que é que acontece? Com a lei de aborto, diminui a quantidade de franceses, mas aumenta a quantidade de filhos de islâmico. Sabe por quê? A faixa etária de uma família islâmica é de 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos. Esses países estão sendo muito inteligentes. Sabe por quê? Apenas com a lei de reprodução vai tomar teu país. Não precisa gastar um tiro para invadir o país. Enquanto as francesas estão lá dizendo, olha, eu não quero saber de casamento, se eu engravidar, eu mato. Elas estão dizendo, né, as islâmicas, eu quero ter filho. Mas qual é a intenção? A intenção, pessoal, daqui a 20 anos, vocês vão ver isso, é que a França, as repartições públicas e também política, estará invadida de muçulmanos. Perder o país. Perder o país. Porque não reproduziram de nenhuma forma. Os países que têm superpopulação, como a China, né, 1,5 bilhão de pessoas, o que está acontecendo com esse país? Também é um país também que discrimina muito a mulher, que não dá muito valor a vocês, não, de jeito nenhum. Então, aquela política do filho único complicou, né? Complicou porque quando nascia uma menina, mandava matar, né? E jogava até num cesto de lixo e deixava lá. E quem fosse pegar era preso. E algumas pessoas caridosas e bondosas pegaram muitas crianças que jogaram no lixo do sexo masculino, olha só, que escolhiu o sexo masculino, ou melhor, escolhiu o sexo masculino mais para o trabalho, né? Já que a menina era mais frágil, a lei dizia que era um filho único, tinha que vir um menino. Se visse uma menina, jogava no lixo. Ora, houve pessoas caridosas que levaram esses meninos clandestinos e criaram, e que até hoje não são registrados. Porque se registrar, o governo chinês sabe. Quem é o pai dessa criança? Onde você achou essa criança? Essas pessoas de um coração enorme recolheram essas crianças que foram jogadas fora e criaram. Mas o problema não está aí. O problema, nós vamos chegar aqui agora, numa superpopulação que existe na China, e a invasão chinesa na região Nordeste. Estão sabendo disso já? Pois se preocupem, porque o destino de vocês pode ser o mesmo destino da França. E o que está fazendo os chineses, né? Eles estão comprando fazendas produtivas, entendeu? Investindo em tecnologia, mas não empregando brasileiros, trazendo chineses. O que é que eu quero com isso? Eu quero diminuir minha superpopulação, mas, ao mesmo tempo, eu quero tomar aquele país pela lei de reprodução. Aí vem o Brasil, nesse sentido, e quebra um acordo internacional, que era um acordo contra a lei de aborto.
Quando o Brasil quebra esse acordo, ano passado, o que é que acontece? O aborto agora está liberado de uma forma brutal, onde é introduzido no útero da mulher uma agulha que vai até a cabeça da criança, perfura e mata. Pessoal, o aborto, pode ter certeza de uma coisa, ele é um atraso na evolução de qualquer país, principalmente nos fatores econômicos. Uma nova pesquisa que saiu diz o seguinte: nos últimos 45 anos, o Brasil praticamente reduziu a sua população. Isso é muito grave, essa redução de população. Essa redução acontece, sabe por quê? A lei de aborto. Essa redução acontece, sabe por quê? As pessoas colocaram até na cabeça agora que não querem ter filho, querem ter uma boneca de plástico. Agora deu certo, né não? A boneca de plástico, as pessoas estão enlouquecidas. E, de repente, jovens, está entendendo? Ou pessoas adultas, estão agora com a boneca no shopping, querem levar a boneca para o pediatra. Aí me fizeram uma pergunta: doutora, por que está acontecendo isso? Porque fecharam os hospitais psiquiátricos. Porque se tivesse aberto, elas poderiam ir para lá, porque quando ela chegasse falando que o bebê que está ali, ele está doente com febre, é internamento. Isso não é normal, de forma nenhuma. E isso não é normal. A partir do momento que a gente observa que uns estão fazendo plano de saúde para boneca de plástico. Olha para aí. Aí me diga uma coisa. Isso não é a fuga da realidade? As pessoas não estão fugindo daquilo que é real para aquilo que é artificial. É o que está acontecendo na sociedade de hoje. Os espíritos superiores já dizem assim: nunca assistimos uma sociedade tão atrasada, olha só, tão atrasada como essa que está vivendo na Terra. Mas essa sociedade atrasada não pertence às pessoas que estão dos 40 acima não, viu? Essa sociedade atrasada pertence àqueles de 20 anos abaixo, que infelizmente estão criando as suas próprias ilusões. Existem mulheres que estão dizendo assim: olha, sabe uma coisa, eu vou fazer laqueadura de trompa, porque eu não quero menino, não. E olha que nem casou ainda. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que alguém vai se meter uma laqueadura de trompa, me diga mesmo, para que não tenha filho, porque não quer deformar o corpo? Olha só, eu dar de mamar uma criança, de jeito nenhum, vou ter displasia mamária. Quero não. Lembre-se de uma coisa: um dia você vai precisar de uma mãe para nascer, né? E se você não tiver, tu vai ficar lá mesmo onde você está. Então não nega a maternidade. Agora não pense que o vazio que você tem de não ter um filho, adote um de verdade. Chegue lá, adote um de verdade. Chegue lá no berçário e diz: olha, eu vou me inscrever para querer uma criança aqui, vou para o Ministério Público, tudo, faço tudo. Adotar uma boneca é muito fácil, não é não, pessoal? A boneca não vai cobrar nada de você, ela não vai crescer, vai ficar daquele mesmo tamanho. E tem uma coisa: a boneca não é expiação e prova na sua vida, não é não? Já aquele filho é uma expiação e prova que veio na sua vida, que você vai educá-lo, que você vai conduzi-lo, o mérito todo é seu. O que vai dizer essas mães das bonecas quando chegar no mundo espiritual? Olhe, eu eduquei uma boneca. A gente vai dizer: a psiquiatria é ali, minha filha, olhe, o corredor é ali, de internamento para você, porque você não está normal. O que é que está acontecendo com a mente humana? Essas pessoas estão fugindo de suas responsabilidades que vieram cumprir na Terra, simplesmente para fantasiar e criar grupos da boneca de plástico. Mas o pior vem agora, né? Um determinado padre adotou uma boneca de plástico também. E levou a boneca para casa. E o padre disse que aquela boneca é filha dele. E por que não larga a batina e casa e tem logo um menino? Pronto. Está resolvido o seu problema, seu padre?
Mas a partir do momento que uma figura religiosa, ela faz um absurdo desse, falamos que esse amor é artificial, viu? Se você amar um livro desse, é artificial. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Você ama, mas você não recebe. Você recebe? Não. Quando você ama uma criança, você recebe todo o carinho daquela criança. Quando você ama aquela boneca, é um sentimento artificial. Você ama, mas você não recebe. O que está acontecendo com o ser humano é que eles não estão preparados para as decepções da vida. E muitas vezes, quando observa filhos problemáticos, filhos que não dão valor aos pais, eles se colocam no meio daquela situação e falam assim: Deus me livre de ter filho. Ora, ter filho depende de como você vai conduzi-lo, de como você vai guiar esse filho. Porque aquela pessoa errou naquela educação, não quer dizer que você vai errar. Todo mundo aqui é individualidade, né? Ninguém vai pensar igual ao outro. É o que está acontecendo no mundo e no nosso país. A falta de sentimento humano. Mas Jesus profetizou isso. E ele disse: no final dos tempos, aquele que resistir até o fim será salvo. Jesus tinha razão quando ele falava isso. Vamos ver a outra pergunta do Livro dos Espíritos. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Falamos sobre isso. E na região Nordeste, a mulher foi a mais discriminada. De todos os tempos, de todas as regiões, foi nessa região aqui. E vocês vão lembrar da avó de vocês, da mãe de vocês. Quando o pai dizia assim, quando a filha dizia assim: pai, eu quero estudar. Olha, a mulher ficou para estar trabalhando na cozinha. Não era assim? Então, era desse modo que a mãe de vocês e que a avó de vocês foram tratadas. Que era uma mulher inteligente, mas era uma mulher preparada para a comida, para a roupa, no tanque. Mas os homens não deixavam que essas mulheres, elas viessem a expressar a sua inteligência. Isso aconteceu aqui, não foi lá no Talibã não, pessoal. Quando uma mulher apanhava do marido, em 1950, ela chegava em casa apanhada, o que era que os pais falavam? Volte para o seu marido. Aqui na minha casa você não vai desonrá-la. Não era isso? Minha casa não vai desonrar a minha casa. Volte. Mas meu pai, ele bateu em mim. Vá-se embora. Eu não vou sustentar você aqui, não. Eu casei você, foi para você viver. Essas mulheres foram espancadas, essas mulheres foram humilhadas, foram estupradas pelos próprios maridos. Os pais sabendo disso, pessoal. Olha o que diz aqui o Livro dos Espíritos. A resposta é impressionante quando ele diz aqui: do domínio injusto e cruel dos homens que exerceu sobre ela, umas consequências das instituições sociais, do abuso, da força, da debilidade, entre os homens poucos adiantados do ponto de vista moral e a força da injustiça que provocaram com as mulheres. Quando a gente vai pegar todo esse conteúdo, a gente observa o quê? Eu vou impor sobre a mulher porque ela não vai reagir. E essa imposição aconteceu no Nordeste, não era não? Você é jovem, escapou dessa, viu, minha filha? Mas a situação era feia aqui. Então, aquela filha que estava ali, solteira, ela se via de empregada doméstica dentro de casa. Já que você não casou, você tem que pagar a sua despesa. Você vai lavar minha roupa, viu? Você está ouvindo? Você vai fazer a comida, você vai cuidar dos irmãos, sabe por quê? Você já está com 18 anos, não casou ainda, porque a média de casamento aqui no Nordeste era com 14 anos. Não era isso? Se casava com 14 anos de idade, né? Agora, o homem tinha 20, a menina 14, já era estupro, se fosse na época de hoje. E essas meninas não queriam casar. Eram obrigadas. E às vezes nem conheciam o marido, não é isso? E chegava ao pai, porque aquele homem tinha dinheiro, e dizia, sabe o quê? Ó, vai casar hoje, viu? Vamos para o cartório, que ele vai levar. Como essas criaturas sofreram. Quantas e quantas injustiças. Você ser separado do seu pai e de sua mãe, e ser levada por um homem que você não conhecia quem era o homem, só porque pagou o dote, porque no Brasil tinha dote naquele tempo, né?
tinha dote, você tinha que pagar o dote. O dote era uma quantia que você dava, né, de garantia. Você estava comprando aquela mulher. Isso era escravidão. Você estava comprando e ela tinha que ir embora. Só que depois vinha o sofrimento. Esse homem, muitas vezes, queria 15 filhos, 20 filhos. Como é que pode uma coisa desse? Essa quantidade de filhos fez com que muita mulher do Nordeste morresse de parto. Porque não tinha condições nenhuma. Uma mulher com 14 anos de idade engravidar, de mesmo, sem ter passagem nenhuma, sem ter os recursos que vocês têm hoje. Muitas mulheres morriam de parto naquela época, não, pessoal. Não era só por falta de recurso, não. Era a idade. Não tinha passagem para o bebê, não. E essas mulheres morriam. Veja que a lei de evolução foi acontecendo através da reprodução. Que na medida que um planeta ele vai reproduzindo, o que acontece? Vai trazendo novas ideias. Vai trazendo novos espíritos. E hoje nós chegamos num patamar de evolução que não é tão bom, mas também não é tão pior como naquela época, né? Hoje a mulher tem o direito de estudar. Hoje a mulher tem o direito de trabalhar, está entendendo? Os pais de hoje eles são mais flexíveis. Eles não fazem o que fizeram aqueles pais na época passada. E tem muita mulher hoje com 80 anos traumatizada pelos maus tratos que o pai dava. A mãe que tentava defender, coitada, ele dizia logo, olha, tu é feito tua filha, vai junto com ela. Porque na minha casa quem manda sou eu. E alguém estava desrespeitando esse pai? Essa filha só queria o direito de estudar. Essa filha queria o direito de amar aquele homem que ela escolheu e casar com ele. Muitas fugiam, não era isso? Entendeu? Fugiam. Ah, fulana fugiu com um rapaz naquela época. Era um escândalo. Mas ela fugiu com quem ela amava. E essa pessoa assumia ela. Não desprezava ela. Os pais descontavam tudo na mãe quando a filha fugia. A culpada é você. E fazia voto de silêncio, viu? Não queria mais falar de forma nenhuma com a esposa. Eram as criaturas duras, não era não? Quando a esposa dizia assim, meu esposo, o café está na mesa, ele ficava calado. Olha, eu já botei o café. Ele não respondia, não. Ele morria. Teve homem aqui no Nordeste. Morreu mudo para a mulher. Mudo. Morreu mudo. Não que mais conversa com ela. Mas na hora de dormir, vem cá, meu amor. Como é que pode? Um negócio desse. Essas mulheres sofreram essa condição para a gente entender como o seu Allan Kardec defendeu as mulheres. Porque na época de 1800, sabe o que diziam? Os textos dos jornais, mulheres têm alma, olha só. Que situação. Discriminatória com relação à mulher. Essas colocações se faziam com essas criaturas porque os homens só viam neles a inteligência, mas não vinha a capacidade de inteligência também que tinham essas mulheres. Através dos processos reencarnatórios, os homens que oprimiram as mulheres reencarnaram como mulher. E agora, hein? Agora você está na pele de uma mulher. É aí que a justiça divina muda todo um quadro social. Porque tanto faz um homem reencarnar no corpo de um homem, como no corpo de uma mulher, e isso não vai alterar em nada a escolha sexual dele. Porque ele foi preparado no mundo espiritual para essa situação. Foi aí que esses homens entenderam o que era ser uma mulher, como essa mulher sofria, e quando eles voltaram para o corpo de homem, voltaram mais flexível. Porque eles começaram a entender que tudo aquilo que eles escravizou aqui em 1950, 1940, agora eles teriam que mudar. Mudar para situação melhores. Hoje observamos que os pais já saem mais com as meninas para passear. Antigamente, não. Ele dizia assim, eu vou com meu filho, você fica em casa. Eu não vou sair com você. Eu só saio com o filho homem. Que situação é essa, pessoal? Veja o quanto nós evoluímos e observamos que hoje as mulheres estão perdendo o seu espaço. Perderam a vergonha.
entendeu? Perderam a vergonha. Que vocês têm que observar isso nos filhos. Tem que observar a roupa que a filha veste, o lugar que ela vai. Sabe por quê? Uma mulher valorizada, a gente vai observar que é outra postura. Mas uma mulher que ela não dá valor, quem é que vai dar valor a ela? Agora a mulher está com livre-arbítrio nas suas mãos. Quem vai conduzir é ela. Mas estão conduzindo errado. É impressionante quando a gente observa isso na sociedade de hoje. Tem mulheres dizendo assim, eu só gosto de homem para namorar homem violento. Morre apanhando. Essa coisa é boa para você? Não é. Outra diz agora assim, olha, eu só gosto de jovem que tem a tornozeleira. Aquilo é tão bonitinho. Mas me diga uma coisa, qual é o futuro que uma criatura dessa vai dar a seu filho? Me indica. Qual é? Qual é? Enquanto sua mãe está viva, ela pode comprar a lata de leitezinho, viu? E a fralda. Depois que sua mãe morrer, o da tornozeleira vai dizer assim, te vira, eu não quero você mais não. E ainda tem jovem que diz assim, minha mãe, a senhora não entende, eu amo o menino da tornozeleira. Tu ama que nada, criatura, tu está perturbada. Porque aquilo que não vai me trazer paz, vai me trazer algum benefício futuro? Isso não vai. Então, a mulher de hoje agora, ela está livre, mas ela não está sabendo aproveitar essa liberdade. Muita paz para todos. Vamos agora para as perguntas, né? Dentro do assunto. Alguma pergunta já aí pronta? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Sobre o primeiro assunto que o senhor falou, eu acho que foi o primeiro que eu estava chegando. Sim. Quando o senhor falou quando você fala que agora as mulheres podem denunciar. E tem a lei, né? A Lei Maria da Penha, que a coberta, que a protege. Tem uma lei, né, que cuida, que é responsável por esses casos de feminicídio, responsável. Mas ainda hoje tem muita gente, muitas mulheres, que elas não denunciam, elas são ameaçadas de morte, ela apanha e tudo. Por quê? Ele diz, se você denunciar, eu lhe mato. Em muitos casos a gente viu que elas deram 4. Um dos últimos casos que aconteceu no Cabo, ela deu 4 vezes a medida protetiva, ela deu parte, tudinho, uma moça de 21 anos. E o cara matou ela. E está solto. Sérgio, deixa eu dizer, veja só. Uma queixa não vai livrar você da morte, vai intimidar quem está lhe agredindo. Mas se você arrumar suas malas e for embora, você salvou sua vida. E muitas vezes a gente tem que deixar o desapego de lado. O que é que as pessoas às vezes dizem? Eu não vou sair de casa para não perder meus direitos. A cama é minha, o carro é meu, a casa é minha. E a vida? Fica como? De todo jeito, você vai perder sua vida. E perdendo sua vida, você não vai perder o que tem dentro. Quantas mulheres a gente não acolhe aqui na ala de homicídio feminino? E é impressionante quando a gente diz assim, veja só, a gente diz assim para elas, você sabe quem lhe matou? Ela diz assim, sei não, ela sabe. Ela está tão apaixonada ainda, que mesmo sabendo que foi o próprio marido que matou, ela não quer admitir. Não, quem tirou sua vida foi seu marido. Não, foi meu marido, não, foi outro. Meu marido, eu amo meu marido, isso é doença. É a doença do vazio interior. Eu não vou deixar você, porque eu só funciono com você. E terminam perdendo a existência. O microfone está ali? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, doutora Cristina. Pois não. É uma amiga minha, ela morou 30 anos com uma pessoa e ela era ameaçada. Ela criou a coragem de sair de casa, só que ela mora só. E o marido dela continua ameaçando ela.
Ela está aqui, não vou identificar o nome dela. Certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Maria e José se sentiu ameaçado para defender Jesus, ele atravessou um deserto de um lado para o outro, não foi isso? Para preservar a vida de Jesus. Às vezes, pessoal, é preciso que a gente tenha atitude de mudar para outro estado, de fazer uma nova vida, para a gente garantir a vida que a gente tem. Porque você imagine se Maria e José não fossem obedientes a Deus e dissessem, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. O que foi que Deus disse a Maria? Olha, fuja com o menino daqui. Não fique que Herodes quer matá-lo. Eles foram obedientes. Se eu sei que uma tragédia está para acontecer, eu tenho que evitar essa tragédia. Eu posso me mudar para qualquer canto e acabou, eu vou viver minha vida. O pior é você esperar que aquilo aconteça e quando chega aqui no mundo espiritual, a gente não tem nada para fazer mais, né? Pois não. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Quando, por conta dos exemplos que a gente viu com vó, com bisavó, e a gente escolhe cometer um ato de abortar. Transa, engravida e aborta. No futuro, como é que isso causa ao corpo da mulher? O fato dela não poder ter filho é um dos fatores ou fica como um karma mesmo? Olha, veja só, existem erros que são cometidos que vai ser corrigido. Aquela criança que foi abortada, talvez por pressão social, pressão familiar, você tinha 15 anos de idade, um dia vai voltar por você de novo, viu? A justiça divina não vai negar esse pedido. Essa criança volta. Se esse espírito tem evolução, ótimo, ele te perdoou. Mas se não tiver evolução, vai ser o filho problemático. Pode ter certeza. Quando ela não pode mais ter filho, piorou a situação. Por quê? Essa porta foi fechada. E quando essa oportunidade ela foi tirada, muitas vezes o que acontece, né? Aquele filho não vai chegar pelas suas vias, mas vai ser teu neto. E esse neto seu não vai gostar de você não, viu? Porque tudo aquilo que se faz para um espírito que não tem evolução, ele não perdoa fácil. Eu vi um caso de Maria Cláudia, belíssimo, um caso belíssimo, de uma mulher de 45 anos que engravidou, né? E ela chegou, deitei lá na maca, ela chorava, era muito. E eu disse, por que você está chorando? Se eu não quero esse menino. Eu disse, tu estás quantos meses, criatura? Eu estou com 6 meses, eu não quero ele não. Eu não planejei. Se você é casada, tem marido? Tem, mas eu não planejei, eu não quero. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa a você. Você não vai fazer besteira numa gestação de 6 meses? Ela disse, olha, por mim, eu vou dizer uma coisa. Eu não queria esse menino aqui, não. Eu disse, olha, eu vou lutar para você ter esse menino. Não perca seu tempo. Eu disse, eu perco meu tempo, mas você não aborta? Tá certo? A luta vai ser minha e sua. Você vai ficar em tratamento. E ela chorando, aí ela, 2 meses de tratamento, ela foi dormir. Ela dizendo a mim, doutora, a coisa é séria, o que eu tenho para dizer para a senhora hoje. O que foi? Eu vi o espírito que vai nascer. Ele ficou frente a frente comigo. Isso que foi que ele disse? Ele disse assim, por que você quer me matar? Eu fiz alguma coisa com você. Eu amo você e você quer me matar. Doutora, quando eu acordei só foi lágrima. Eu disse, meu Deus, me perdoe, quero fazer isso mais não. Quero fazer isso mais não. Eu vi meu filho. Eu disse, olha, o seu filho, deixa eu dizer uma coisa a você, é um espírito que veio lhe ajudar. Olha, a besteira que tu ia fazer. Doutora, ele é evoluído. Eu disse a você que ele era evoluído. E agora, o que é que a gente decide? Diz aí. Tu está com 8 meses. Deus me livre, eu quero ter meu filho. Veja como as coisas mudam. Aí vem as meninas de 15 anos que não lavam um prato, não lavam uma roupa íntima, entendeu? Não varrem uma casa. Eu quero aborto. Que situação é essa, pessoal?
Essas criaturas têm que colocar o juízo no lugar. Olha aí a de 45. O espírito foi cobrar dela no sono. Por que você vai me matar? Qual é o motivo? Me dê o motivo agora. Olha, ela ficou muda. Não falou mais nada. A criança nasceu linda. Entendeu? A criança dela. Então, nós estamos aqui para salvar a vida. Eu não estou aqui para levantar bandeira a favor de aborto, não. Existiu uma época de pressão, de erros que não podem, de várias coisas. E o medo do amanhã fazia com que muitos errassem. Mas era um erro que a gente sabia que não deveria ter feito. E aí, esse espírito. Sérgio, deixa eu explicar para vocês. A pressão psicológica, muitas vezes na adolescência, leva a decisões precipitadas. A justiça divina está observando o ato, mas não está condenando aquela pessoa. Observar o ato a circunstância está mostrando que aquela pessoa não tem experiência. Mas a oportunidade virá de você receber esse espírito, ou nessa existência, ou na outra. Mas você um dia vai recebê-lo. Entendeu? Mais pergunta? Boa tarde. Doutora Cristina, o que aconteceu comigo, aconteceu com minha filha também. Meu ex-marido não queria filho comigo. Aí minha filha casou e o ex-marido dela também não queria filho com ela. Só que aconteceu, eu tive e ela teve. Isso é cobrança? Olha, não é duas cobranças não, veja só. Nós, dentro de um relacionamento, você tem que olhar o temperamento de quem você vai conviver, não é? Muitas vezes se acha que tudo no casamento se resolve, né? Fulano é lá brabo, vai ficar manso, né? Não, piora. É a convivência agora. É muito bom vocês ir para o shopping. Olha, meu amor, vamos comprar essa bolsa? Meu amor, eu vou lhe dar uma rosa. Está todo mundo distante um do outro, né? Na convivência, são dois seres criados por mãe diferente. E agora? Um vai querer uma coisa, outro vai querer outro. Então, existe a oportunidade de observação, que é a fase do namoro. É a fase da observação. E sempre pergunte ao homem, né? Sempre pergunta ao homem, você gosta dos seus pais? Se ele disser, não gosto, corra. Quem não gosta de pai e mãe vai gostar de vocês? Vai não. Porque ele já tem trauma paterno e materno. Então, ele já tem trauma de mãe, tem trauma de pai. Quando ele casar ali, ele vai ser ignorante com os filhos. Ele não vai ter paciência com a esposa, porque já trouxe isso nesse karma da convivência de pai e mãe. Pronto? Boa tarde. Boa tarde. No meu caso, doutora Cristina, eu me casei, passei muitos anos, nunca engravidei, não pude engravidar. Fiz todos os exames, mas não engravidei. Então, eu adotei uma criança. Essa criança chegou nas minhas mãos sem eu mexer uma palha para ela chegar nas minhas mãos. Ela chegou nas minhas mãos. Eu tive a opção de querer ou não querer. Mas aí eu adotei e eu não me arrependo não, até hoje. Porque eu entendi que eu não vim para gerar uma criança. Eu vim para aquela criança ser acolhida por mim. Eu não sei se eu estou certa nesse pensamento meu. Eu gostaria de saber. Olha, existe no mundo espiritual o que a gente chama das mães voluntárias. Mães voluntárias são aquelas mães que vão assumir aquelas crianças que foram abandonadas pela mãe biológica, né? Então, aquele filho que você vai adotar ali, ele não tem ligação reencarnatória com você, não. Ele tem reencarnatória com a mãe biológica. Mas você assumiu essa missão e ela não. Então, o mérito é todo seu. E a dívida é dela, viu? Boa tarde, doutora. Boa tarde. No caso do aborto para mulheres que sofreram violência sexual, quais são as consequências? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. As coisas evoluíram tanto na Terra. As consequências psicológicas de uma mulher dessa não é fácil. Isso foi um ato de violência. Mas nós já temos a pílula do dia seguinte. Já temos o coquetel anti-AIDS, entendeu?
Então, isso significa que essa fecundação não vai acontecer de nenhuma forma. Então, o que a gente não pode deixar é que essa fecundação aconteça tendo esse mecanismo já de impedir que a pílula do dia seguinte. Então, se isso acontece, uma fecundação, para essa mulher, a escolha é dela. A justiça divina não está julgando você, não. É um trauma. É uma violência. Agora, quem praticou esse ato pode se preparar. Esse não escapa de uma punição aqui de 100 anos, não. Ele vai ter que responder. Mas se colocando no lugar de uma mulher, para ela não é fácil. Então, a escolha é dela, né? Doutora Cristina, boa tarde. Boa Olha, tarde. é uma história que aconteceu com uma pessoa. Que um certo dia chegou uma mulher grávida e pediu remédio. Perguntou se ela tinha algum remédio abortífero, né? E essa pessoa chegou para ela e simplesmente disse que ela não fizesse aquilo, que era contra a lei de Deus. Aí ela, irredutível, disse que ia tomar ainda algum chá. Aí a pessoa chegou para ela e disse, não, deixa ele nascer, que eu ajudo você a criar essa criança, para você trabalhar, e eu fico com ele para você trabalhar. Então, o que aconteceu? Ela levou a gestação do jeito dela, e depois que ela teve a criança, aos 15 dias ela apareceu com essa criança nos braços, do nada, e entregou a ela, a essa pessoa. Só que essa pessoa não tinha falado nada para o esposo, nem para a mãe, e pegou a criança. Ela já tinha tido 3 crianças e pegou a criança de uma hora para outra. Pronto. Hoje, esse menino está com 22 anos. É um menino bem criado. Hoje ele faz faculdade de educação física, tudinho. É um filho que ama, conhece a mãe materna, né? E vive com essa. Teve muitas confusões. Evolução do espírito. Se fosse tempo que tivesse evolução, o negócio é meio complicado, viu? Porque ele tanto agride a mãe adotiva como a biológica. Ele não entende, mas quando ele tem evolução, ele entende. Aí hoje ele convive com a mãe, mas convive mais com essa mãe adotiva, tá entendendo? Certo. Então ele hoje está ótimo, né? Para as duas mães. Só que ele demonstra mais ter amor para essa pessoa, pelo que ele passou de ser tirado dos braços dessa mãe adotiva, tudinho. Quem indica o remédio responde perante a justiça divina é cúmplice do crime. Dr. Ricardo Menezes, no setor dele, né, há mais ou menos há 11 anos atrás, ele recebeu uma criança de mais ou menos 3 anos de idade que apresentava tremores e essa criança caía no chão, né? Ele conta essa história. E foi interessante que foi levantar qual era a causa. E essa criança, ela estava com um processo obsessivo que não era de lei de causa e efeito. Olha o problema sério. Então, foram levantar onde o pai trabalhava da criança, né? Uma criança do sexo feminino. Onde o pai trabalhava? Numa farmácia. Olha só. Então, foram atrás do espírito para perguntar a ele o que é que estava acontecendo, que ele estava causando esses tremores e essa convulsão na criança. E ele disse, olha, o pai não trabalha numa farmácia? Pronto. A minha mãe teve naquela farmácia dele. E ele vendeu remédio para me matar. E ele está fazendo isso, não é só comigo, não. Tem diversos espíritos que morreram por causa dele. Eu estou me vingando da filha dele, porque não tive condição de pegar ele. Mas eu pegando a filha, ele sofre. E a equipe do Dr. Ricardo Menezes foi conversando com ele e explicando que a criança não tinha nada a ver com isso. Que o ato praticado era do pai. E é interessante que o Dr. Ricardo diz o seguinte, ele entrou em pleno acordo e conversou com a criança em sonho. Veja só. Ele chegou para a criança e disse assim, olha, a partir de hoje eu vou embora. Você não é culpada, não. E na mesma semana, essa entidade foi à procura de seu Vandir na casa dele. Quando ele sentou-se no sofá, a entidade sentou-se também e disse, olha, eu quero falar com o senhor. Ele disse, diga, eu sou aquele espírito que persegue a criança. Eu estou indo embora. Eu não vou mais fazer isso, não.
E no domingo o doutor Ricardo foi atender a criança junto com a mãe. E a criança disse, olha, doutor, eu tenho uma coisa para dizer. A criança disse, que é? Um homem disse a mim que ia embora. Eu não sei quem é esse homem. Ele disse que ia embora. Olha só. Aí o doutor Ricardo disse para a mãe, disse, olha, diga ao seu marido que não faça mais não. Ele foi embora, foi levado pela justiça divina, se preparar para a nova reencarnação na mãe, mas o seu marido vende remédio para matar a criança. Veja a vingança do espírito. O que a criança está falando, ele disse que a criança está falando, tem lógica, porque o espírito procurou também um médico e disse que ia embora. Ele não vai atormentar a criança não vai mais ter convulsão, não vai mais ter tremor, e realmente não teve. Depois de um mês, o doutor Ricardo deu alta à criança. Ele não voltou mais, mas o pai que estava vendendo um remédio controlado, remédio para matar a criança, o espírito foi atrás dele. E depois de 6 meses, ele foi preso vendendo remédio clandestino. Olha aí, pessoal. Então, o que a gente quer dizer, muitas vezes, a pessoa chega inocentemente e diz assim, olha, eu tenho um chazinho que é bom. Não vai ofender em nada você. Você é cúmplice de uma morte. E vão pegar você também. Não é só ela não, viu? Vai pegar os dois. Mais perguntas, por causa do nosso horário, vamos encerrar. Se não terminarmos aqui os trabalhadores, certo. Dúvida nenhuma, pessoal? Então, histórias vai passar o dia todo aqui, né? Pronto, obrigado a vocês. Muita paz para todos e muita luz. Tá bom?